Inicialmente, eu queria dizer que foi muito bom a participação de vocês no fórum, tá? Eu fiquei muito feliz pela interação e deu para compreender que vocês estudaram bastante, se dedicaram nessa disciplina, apesar de muitos que estavam ausentes. Deixa a gente iniciar aqui. Esse é o curso técnico de fruticultura, né? A disciplina comunicação. E como já havia falado, eu sou a tutora mediadora e meu nome é Viliane Dutra. O objetivo de conhecimento do conteúdo. Essa nossa aula, ela tem dois temas, né? Que são mais aspectos gramaticais. Acentuação gráfica, crase, substantivo, adjetivo, pronome, concordância. E a gente também tem um tópico de tipo de apresentação oral escrita e visual. Só um minutinho aí que deu uma travada aqui no computador. E ele não está passando o slide. Tá, pessoal, vamos lá. Boa noite para a aluna que entrou agora. Como eu havia dito, né, o nosso conteúdo de hoje é mais gramatical e é um conteúdo bastante extenso. E não é só com essa aula que vocês vão conseguir compreender todo esse conteúdo, tá? Esse conteúdo ele exige muita disciplina e muita leitura, mas como eu já sei que vocês gostam de ler bastante, né? Acompanhe a leitura comigo. A gramática nada mais é do que um conjunto e regras que indicam uma boa forma de utilizar a língua, ordenando e combinando os elementos, de modo que a compreensão do que escrevemos seja facilitada e compatível com o nível de formalidade da situação em que estamos. Dentro da gramática, a gente tem o quê? A gente tem a acentuação gráfica. O uso do acento gráfico ocorre para indicar qual é a sílaba mais forte na palavra. A sílaba mais forte ela é denominada sílaba tônica. E a sílaba mais fraca é denominada sílaba átona. Eu acho que esse conceito aqui, né, todos já ouviram falar há muito tempo atrás e agora a gente só está relembrando. Essas coisas a gente só vai relembrar hoje. E nosso conteúdo também, ele aborda as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As palavras oxítonas, elas são aquelas que apresentam a última sílaba forte, ou seja, a última sílaba tônica. Aqui a gente tem um exemplo da palavra café. A gente pode observar que a última sílaba é a palavra é a sílaba que é mais forte. As palavras paroxítonas apresentam a penúltima sílaba forte. A gente tem o exemplo aqui de repórter e táxi. E as palavras proparoxítonas apresentam a antepenúltima sílaba forte. Ou seja, o exemplo que a gente tem aqui é ônibus, né? Dentro da gramática, a gente tem regras específicas para acentuação de palavras das proparoxítonas, oxítonas e paroxítonas. Todas as palavras proparoxítonas, elas recebem um acento. A gente tem exemplo aqui, árabe. A gente vê a divisão silábica, árabe. E as palavras proparoxítonas são a penúltima acentuada. A gente também tem a palavra aqui, Cleópatra, e a palavra hidráulico. É o mesmo sistema, pessoal, não tem erro nessas palavras.
Seguindo adiante aqui na apresentação do slide, a gente tem esse pequeno texto, essas pequenas palavras que eu coloquei aqui. As paroxítonas são acentuadas quando terminadas em IS. Se ela for terminada em IS, ela deve ser acentuada. US, A, com tio, ONS, LNR, X e PS. Tá? Aí a gente tem alguns exemplos aqui. Essas palavras terminadas devem receber a acentuação. Isso daqui é regra, tá? Essas regras vocês só vão conseguir aprender estudando bastante. E as oxítonas são acentuadas quando terminadas em AS. Opa, desculpa, passei sem querer. AS, ES, OS, EN ou ENS, tá? Aí aqui a gente tem o exemplo de Guaraná. Eu fiz a divisão silábica aqui para vocês verem, tá? E qual é a sílaba que devia receber acentuação? A gente tem um exemplo de clichê, complô, avós, após, armazém, detém. Agora a gente vai entrar numa parte da gramática que todas as partes são consideradas complicadas, mas uma parte bem mais complicada é a crase, tá? Deixa eu aceitar aqui a colega que está entrando. Tá, vamos iniciar a parte da crase. O acento grave é conhecido como crase, que representa a união de duas vogais em uma só. A mais A, que é igual a craseado. Usa-se a crase para indicar que a preposição a e o artigo a estão juntos. Os artigos podem ser definidos, que os artigos definidos são o, a, os, as ou indefinidos. Os indefinidos são uma, uns, umas. E esses artigos, eles aparecem do lado de um substantivo. Exemplo, a casa. A é um artigo definido e casa é um substantivo. Os livros. Os, artigo definido, livros, substantivo. Uma amiga. Uma, artigo indefinido, amiga, substantivo. Da mesma forma, o exemplo, uns amigos. Artigo indefinido, amigos, substantivo. Travou de novo o computador. Só um momento, deixa eu tentar passar. Dando continuação aqui, né? A gente vê aqui no slide que a crase ocorre principalmente com o artigo definido feminino a e as. Observe um exemplo com o termo masculino e depois com o termo feminino para entender bem. Exemplo: vou ao escritório. Vou a mais o escritório. Vocês podem compreender que aqui o verbo vou, ele pede preposição a. E o substantivo masculino pede o artigo ou. O substantivo masculino escritório pede o artigo ou. Agora observe com o substantivo feminino. Vou à escola. Vou a mais a escola. Vocês conseguem compreender. O verbo, como dito anteriormente, vou, ele pede a preposição a. E a escola pede o artigo a. Então, vou à escola deve ser acraseado de acordo com essa regra. Outro exemplo, gosto de livros. D é preposição. Quantas preposições, elas geralmente aparecem entre os verbos e os nomes. Verbo gosto, livro, nome, substantivo. Então, vocês conseguem compreender que essa preposição de, ela une o verbo gosto ao nome livros.
De novo deu problema, mas espera aí. Voltei, mas... Aqui a gente tem um caso em que ocorre a crase, né? Artigo feminino a ou as. No exemplo, refiro-me à revista. Refiro-me às revistas. O primeiro exemplo está no singular e o segundo exemplo ele vem estar no plural. Então, a gente consegue compreender que essa crase ela ocorre quando a preposição a se une a qualquer um dos casos a seguir, tá? A crase vai ocorrer em locuções adverbiais femininas. Exemplo, ele foi socorrido às, acraseado, né, pressas, em função da gravidade do acidente. Advérbio de modo, as pressas, advérbio de modo. Essas locuções adverbiais, elas são expressões compostas de uma ou duas palavras que juntas desempenham função de advérbio, né? Elas, assim como os advérbios, indicam uma circunstância quando junto ao verbo. Veja aí no exemplo as pressas. Normalmente, essas locuções adverbiais, elas são compostas da seguinte forma: é uma preposição mais um substantivo, como a gente pode citar como exemplo de novo, preposição mais substantivo. Outro exemplo que a gente tem aí é nós talvez venhamos à sua festa. É um advérbio de dúvida, talvez. Gente, é muito importante que para a compreensão desse conteúdo, deixa eu aceitar mais um colega aqui, que para a compreensão de todo o conteúdo vocês saibam as classes gramaticais, porque a gente não tem como aprender daqui. A gente tem toda uma base antes. As classes gramaticais, elas vão servir para a melhor compreensão desse conteúdo que a gente está abordando agora. Nesse próximo slide aqui, né? Ainda vamos continuar com casos que ocorrem a crase. E a gente pode citar que antes de nomes de lugares, se o termo anterior pedir a preposição a e o lugar pedir artigo a. No exemplo, venho de Brasília. Vou a Brasília. Venho da Bahia. Vou à Bahia. Vocês conseguem compreender que quando eu coloco na frase da, depois do verbo, eu consigo compreender se esse a vai ser acraseado ou não. Antes de pronomes demonstrativos aquele e aquela, a gente vai acrasear pronome demonstrativo aquele e aquela. No exemplo tem, fiz referência àquele processo. Fiz referência àquela decisão. Esses são só alguns casos que ocorrem a crase. Dando continuidade. Antes de, a qual e as quais. Exemplo, a revista a qual me refiro sumiu. As leis às quais nos submetemos são justas. Quando na frase tiver a colocação a qual e as quais, é necessário acrasear. Com a palavra distância também, determinada na função de adjunto adverbial. Fiquei à distância de 2 metros. Na manutenção do paralelismo em construções coordenadas. Esse paralelismo, não sei se vocês sabem, mas é a semelhança, ou seja, a correspondência entre duas coisas ou entre duas opiniões, que nem a gente tem no exemplo das 8 às 10 horas, da segunda à sexta. Dando continuidade, próximo slide.
Aqui, muito importante, casos em que não ocorre a crase. Não vai ocorrer crase antes de verbo. Não vai ocorrer a crase antes de pronomes em geral. Cantei a ela. Cantei, verbo, ela. Deixa eu aceitar mais um colega aqui, que está entrando agora na aula. Cantei a ela. Cantei, verbo, ela, pronome do caso reto. Então, não vai receber crase antes de pronome. Antes de termos masculinos, contei a Pedro, refiro-me ao menino. Antes de palavra, casa sem estar especificada. Cheguei à casa cedo. Se a casa não está especificada, não vai receber crase. Nesse outro exemplo aqui, cheguei à casa do meu irmão. Eu especifiquei que eu estou chegando à casa do meu irmão. Nesse caso, eu vou acrasear porque eu estou especificando a casa. Se eu tivesse colocado assim, cheguei à casa do meu patrão, eu também ia acrasear porque eu especifiquei a casa. Antes da palavra terra, no sentido chão. Os marinheiros chegaram à terra. Não recebe crase. Mas quando eu falo, os astronautas chegaram à terra, eu estou falando que a terra é no sentido de chão. Então, a gente vai acrasear esse A antes de terra. Expressão com palavras repetidas. Não recebe crase. Cara a cara, frente a frente. Se tiver expressão com palavra repetida, não é necessário, tá? Não ocorre a crase. Antes de palavra no plural e a anterior no singular. A gente pode observar nesses dois exemplos. Quanto à situação, ele não vai receber crase. Mas se for quanto às situações, ele deve receber a crase. Antes de pronome de tratamento, o documento foi enviado a Vossa Excelência. Não recebe crase antes de pronome de tratamento, nenhum pronome de tratamento. Só um momento que deu uma travada. Ah, foi. Casos em que a crase é facultativa. No slide, a gente consegue perceber que existem 3 casos específicos em que a crase é facultativa, que são nomes de mulheres, pronomes possessivos adjetivos e com a palavra até. Exemplo, nomes de mulheres. Refiro-me a Paula. É facultativo, ou seja, é opcional. Você pode colocar a crase ou pode não colocar a crase. Comuniquei a Denise. A mesma coisa, opcional. Se for nome de mulher, fica a critério de quem quer acentuar ou não. Falei o assunto a Denise, minha irmã. Caso especial. Esse é um caso especial porque quando o nome aparecer determinado por uma qualidade ou característica, o artigo será obrigatório. Então, eu falei que a Denise é minha irmã, eu dei uma característica para ela. Acima, eu falei, refiro-me a Paula, eu não dei característica nenhuma a Paula, então ela é opcional receber crase. Mas, quando eu falei o assunto a Denise, minha irmã, estou especificando que a Denise é minha irmã, é uma característica que eu estou dando, é obrigatório, tá? Colocar a crase. O texto fazia alusão a Paula Alves. Quando o nome é apresentado, determinado por sobrenome, preferencialmente não use a crase, tá? Quando o nome de mulher vier acrescentado com sobrenome, não se deve usar a crase também. Outro caso que é facultativo é pronomes possessivos adjetivos. Refiro-me à minha secretária. Opcional, acrasear ou não. Entreguei o presente à minha melhor amiga, da mesma forma é opcional. Por quê? Porque bem aí tem o pronome minha na frase, refiro-me à minha secretária. Até, vou até a diretoria, preposição.
Vou até a diretoria. Expressão denotativa de inclusão no sentido inclusive. Significa que eu vou, inclusive, até a diretoria. Neste caso, eu vou ter que colocar a crase, porque é uma expressão denotativa de que eu vou caminhar até a diretoria, inclusive até a diretoria. Substantivo, né? A gente finalizou crase aí, e a gente agora vai adentrar na classe de palavras substantivo, que todas essas, a maioria que a gente vai expor aqui são classes de palavras. E os substantivos, eles são, todo mundo sabe, né, que eles são os nomes de todos os seres que existem ou que a gente supõe que possa existir. E a gente tem 8 tipos de substantivos. A gente tem o substantivo comum, que são as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Exemplo, país, aluno, cidade. A gente tem um substantivo próprio, que eles são grafados em letra maiúscula, são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Exemplo, Brasil. Exemplo, Marta, que é nome de mulher. Exemplo, Brasília. A gente tem também, né, os substantivos simples, que eles são formados por apenas uma palavra. Exemplo, casa, carro, camiseta, cachorro. A gente tem o substantivo composto, que eles são formados por mais de uma palavra. Exemplo, guarda-chuva, beija-flor. A gente tem o substantivo primitivo, que, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Exemplo, casa, folha, chuva. E a gente tem também os derivados, que eles são aquelas palavras que derivam de outras. Exemplo, casarão, que é derivado de casa. Substantivo concreto, que designa as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Exemplo, menina, homem, cachorro. E a gente tem também o substantivo abstrato, que são aqueles que são relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Exemplo, beleza, alegria, bondade. A gente chegou aqui em mais uma classe de palavra, que é o adjetivo. O adjetivo, né, é a palavra que indica qualidade, defeito, estado, característica ou origem de um substantivo. E existem 4 tipos de adjetivos: os adjetivos uniformes, biformes, simples e composto. O adjetivo uniforme, ele apresenta uma só forma para 2 gêneros. Como a gente pode ver no exemplo, jovem, eu posso falar a jovem ou jovem. Vocês estão vendo que vai servir para os 2 gêneros. Da mesma forma, a palavra alegre e feliz. A jovem está alegre, o jovem está alegre, a jovem está feliz, o jovem está feliz. A gente tem o adjetivo biforme, que ele apresenta uma forma para cada gênero. Exemplo, bom, boa, colorido, colorida. Ele tem basicamente a palavra masculina e a palavra feminina. Em outra explicação, é isso. A gente tem adjetivo simples, que ele possui apenas um radical. Exemplo, estudioso, ágil. E a gente tem também o adjetivo composto, que ele possui mais de um radical. Exemplo, surdo, mudo. Lembrando que o adjetivo, ele serve para indicar qualidade, né? Defeito, estado, característica ou origem de um substantivo, tá? Pronome. O pronome é outra classe gramatical. É o termo que geralmente está no lugar de um substantivo. A gente usa o pronome para a gente não precisar repetir o nome que a gente falou anteriormente. No exemplo, a gente tem João chegou. Ele está contente. O pronome ele faz alusão ao substantivo próprio João. E eu usando esse pronome significa que eu não vou precisar repetir a palavra João novamente na frase. Se eu não fosse usar o pronome, a frase ia ficar muito cansativa, que nem no exemplo. João chegou, João está contente. Então, para evitar esse cansaço na frase, eu
faço substituição por um pronome. Exemplo, João chegou, ele está contente. Os pronomes, eles são divididos em duas etapas. São os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Os pronomes do caso reto, eles vão fazer o papel de sujeito na frase. E os pronomes do caso oblíquo fazem o papel de objeto. Tá, aqui a gente tem uma tabelinha explicando os pronomes. Os pronomes do caso reto são aqueles que têm a função de sujeito, como dito anteriormente, né? Ou de predicativo do sujeito. Os pronomes oblíquos, átonos, são pronunciados com menos força. São pronomes que indicam pessoas e funcionam nas orações como objeto direto, indireto ou complemento nominal. Coisas que a gente também já viu no passado, durante todos os anos que a gente estava estudando, e que agora a gente pode nem estar lembrando, mas que se a gente for pegar para ler, a gente vai começar a lembrar, tá? E os pronomes oblíquos tônicos. Esses são aqueles que são precedidos de preposição, no geral, de, para e de. Além disso, eles assumem a função de objeto indireto na oração. Aí a gente tem aqui pronomes de caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes oblíquos átonos me, te, o, a, lhe, se, nós, vós, os, as, lhes, se. Os tônicos, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo. Aí aqui eu coloquei uns exemplos para vocês. Pronomes pessoais de caso reto. Exemplo, né, na conjugação na frase. Eu, pronome, né, pessoal do caso reto, entreguei a requisição hoje. Pode compreender que esse eu é o sujeito da frase. Outro exemplo. A Felizarda é ela, né? Ela é outro pronome pessoal do caso reto. E aqui na frase, a palavra, o pronome ela fica como predicativo. Pronome oblíquo átono. Comprei um livro, né? Comprei-o. E aqui a gente coloca o "o" como pronome, né? Comprei-o, que é um pronome do caso oblíquo, como citado anteriormente. Oblíquo átono, né? E aqui no exemplo, o pronome oblíquo tônico. Você comprou aquela casa para mim? Mim, né? Que a gente viu anteriormente, que é um pronome oblíquo tônico. E aqui na frase, ele tem a função de objeto indireto. Aí agora a gente vai para outro tema, né? Que é concordância. Que essa concordância, ela se dá entre nomes e verbos, a gente pode compreender. E a finalidade da concordância é demonstrar com clareza a relação entre os termos de uma frase. Aí vamos fazer essa leitura aqui. Se a concordância ocorre entre sujeito e verbo, temos um caso de concordância verbal. Se essa concordância vier a ocorrer entre substantivo e termos relacionados a ele, temos um caso de concordância nominal. Aqui eu montei uma tabelinha para a gente compreender melhor. O verbo deve concordar com o sujeito. Eu comprei comida. Eu, sujeito, comprei verbo. Vocês conseguem compreender que eu comprei comida tá. Só um momentinho aqui. Tá. Eu comprei comida. Olha a concordância. Verbal. Outro exemplo. Nós compramos comida. O verbo compramos está concordando com o sujeito nós. Nós compramos comida. Se o sujeito for composto, apresentar mais de um nome, o verbo vai para o plural. José e Paula trabalham no sítio. Vocês conseguem compreender que há concordância nessa frase. José e Paula, dois sujeitos, trabalham, um verbo que está conjugado no plural, trabalham no sítio. O adjetivo, ele concorda com o substantivo. Adjetivo bonita, substantivo camisa. Camisa bonita. Vacas leiteiras. Vacas, substantivo, leiteiras, adjetivos, tá? O verbo haver.
Quando pode ser substituído por existir, fica sempre no singular. Há cavalos no pasto. Havia muitos assuntos a conversar. Essas regras só é possível compreender mesmo estudando uma, duas, três, quatro, cinco vezes se for necessário na apostila. Não tem jeito não tem outra forma para aprender. Aqui tem uma parte muito importante da apresentação, que essas apresentações, elas fazem parte, né, da comunicação profissional e acadêmica. Por exemplo, para informar resultados, vocês vão usar elas tanto no trabalho de vocês, quanto na apresentação, num curso que vocês estejam fazendo, né? Elas servem para relatar trabalhos que vocês fizeram durante a faculdade, durante um curso, ou trabalhos que foram feitos mesmo no ambiente de trabalho de vocês. Essas apresentações, elas servem para apresentar propostas e compartilhar conhecimentos adquiridos por vocês durante a duração de um curso que vocês estejam cursando. É muito comum que em nossa vida acadêmica seja solicitada a produção de trabalhos acompanhados de apresentações orais e visuais. Aí aqui a gente tem as apresentações existentes. Eu fiz uma tabelinha aqui para vocês com uma síntese. O fichamento. O fichamento é um registro das ideias pesquisadas sobre todo o conteúdo relacionado ao tema. Deixa eu aceitar aqui. Tá. Voltando, fichamento é o registro das ideias pesquisadas sobre todo o conteúdo relacionado ao tema, sempre claramente associado à referência da obra consultada. Como que se dá esse fichamento? Esse fichamento é basicamente uma pesquisa tua, que é feita pela internet ou por livros. Só um momentinho aqui que eu acho que tem mais gente querendo entrar e eu não estou conseguindo colocar e aceitar eles aqui mais. Tá, acho que eu consegui aceitar eles aí, tá? Então, o fichamento é basicamente isso, pesquisa que o aluno, ele faz no livro ou na internet, pesquisando citações de autores, de pesquisadores que falem do conteúdo que ele está pesquisando, e eles têm que fazer referência a essas citações. São pequenas anotações que você tem que referenciar a obra que está sendo consultada. Outra apresentação que é muito utilizada na vida acadêmica, na vida profissional, é o resumo, que eu acho que vocês todos são familiarizados aqui, que o resumo ele vem ser a síntese das principais ideias de um texto. Outra apresentação essencial na vida acadêmica é a resenha, que além da síntese de um conteúdo, ela contém comentários informativos sobre esse conteúdo. E tem também a resenha crítica, que ela tem característica analítica e interpretativa de um texto e deve trazer ideias e referências complementares, além de, obviamente, a crítica. Essa resenha crítica ela pode ser feita de um filme, ela pode ser feita de um livro. O aluno ele vai dar a sua opinião sobre o que ele leu ou sobre o que ele assistiu de forma crítica. Deixa eu passar aqui. Não está passando, só um instantinho. Já passou. Tá, outra apresentação é o pôster científico, que ele reúne elementos verbais e não verbais, de comunicação e design, como se fosse um cartaz com tópicos a serem explicados pelo autor. O projeto de pesquisa, ele vem a ser um formato de trabalho intermediário que antecede a pesquisa, ou seja, um esboço qualificado da pesquisa. É como se fosse um esqueleto
Quando você planeja escrever algo, você faz um rascunho do que vai ser escrito. O projeto de pesquisa é como se fosse um esqueleto de um artigo que você vai escrever. Nesse projeto de pesquisa, você vai colocar objetivos que vão ser alcançados, vai colocar metodologia que vai ser usada e muitas outras características vão ser inseridas nesse projeto de pesquisa. Outra apresentação importante é o relatório, que ele vem a ser um documento técnico que revela o andamento de uma pesquisa ou projeto, entre outros. E o artigo científico, que ele é um tipo de trabalho acadêmico que apresenta os resultados de uma investigação sobre determinado tema ou objeto único de estudo. Aí a gente tem também como apresentação o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, que é muito comentado, né, no mundo acadêmico, por ser um trabalho muito importante e estressante para os alunos, que ele pode ser uma monografia, que normalmente é caracterizada por uma recapitulação metodológica de base bibliográfica consolidada de pesquisa, com apresentação de resultados vindos de experimentos, mas também pode ser um estudo de caso, um artigo científico, entre muitas possibilidades para cada curso específico. Esse daqui era o nosso último slide, tá? Aí agora, opa, deixa eu clicar aqui. Tá, esse era o nosso último slide. E a nossa aula está quase finalizando, né? Eu só queria perguntar para vocês se referente a esse slide que foi apresentado, há alguma dúvida, vocês podem estar perguntando, e que eu vou responder aqui à medida do possível, do nosso horário. E eu também queria falar para vocês que eu estou muito feliz de novo, porque teve muitos alunos que não estavam no início da aula, que eu estou muito feliz com a interação que vocês tiveram no fórum, que eu tinha ficado triste porque vocês quase não interagiram naquela plataforma de mensagem lá, mas no fórum vocês interagiram muito. E eu fiquei muito feliz, né? Por saber que vocês todos gostam de ler, todos querem cada dia mais se informar. E isso me deixou bastante feliz. Aí, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o slide, tá? Vocês podem estar fazendo, mas é que nem eu falei para vocês. Esses conteúdos que foram abordados aqui, eles são gramática. Então, a gramática, ela é regra. O aluno, ele não aprende regra uma vez só que ele vê. Ele só vai aprender uma regra praticando, tá? Ele tem que ler uma, duas, três, quatro, cinco vezes para ele aprender a regra e colocar a regra em prática, tá? Mas vocês podem perguntar, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar relacionado a esse conteúdo aí, tá, pessoal? Se não tiver nenhuma dúvida também, podem falar que não tem nenhuma dúvida. Acho que não tem nenhuma dúvida, então, né? Eu queria lembrar vocês que amanhã tem prova. Só um momento. Tá. Eu queria relembrar vocês que amanhã tem prova, né? E que amanhã é 29 e a prova ela vai ficar aberta no portal lá até no dia 1º de novembro. E que é muito importante a participação de vocês, tá? Nessas avaliações, que elas somam bastante no currículo de vocês aqui no curso, tá? Então, a gente está finalizando a nossa aula. Obrigada aí pela atenção de vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado da aula e tenham conseguido compreender um pouco o conteúdo, que ele é bastante cansativo mesmo, tá? Obrigada. Tchau, tchau, gente.
Tchau, professora. Tchau, gente. Tchau.